Fala, galera do Militar. Gente, hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula para o curso de português aqui do Eu Militar, tá? Focado na ESA, em cima do seu edital, o que realmente cai. Gente, se vocês abrirem lá o livro da bibliografia de vocês, vocês vão ver que tem um montão de regras, né? Sobre acentuação. Eu tentei enxugar isso ao máximo possível para facilitar a sua vida. Você sabe que eu tô aqui para isso, né? Como eu combinei com vocês lá no começo, a gente vai fazer essas aulas de português da forma mais simples e direta possível, tá? Para facilitar mesmo o seu estudo, porque eu sei que você tem muita coisa para estudar, tem muita fórmula de matemática para decorar, tem muita coisa aí, a sapucaí é muito grande para vocês. Então, eu tô aqui para tentar facilitar a sua vida, tá bom? Então, bora começar. Gente, a acentuação, ela tem um índice um pouquinho, tá? Pouquinho, para não dizer o contrário, grande de incidência de que quando cai, né? De cair na sua prova, tá? Então, assim, presta atenção nisso aqui. É tranquilo de entender, mas é muito importante que você vá para a sua prova sem dúvidas nessa matéria, beleza? Então, seguindo em frente, vamos começar a falar, gente, sobre as sílabas tônicas, gente. As palavras na língua portuguesa, elas sempre terão apenas uma sílaba tônica, beleza? Independente do tamanho dessa palavra, ela só terá uma sílaba tônica. E outro detalhe, sempre será uma das 3 últimas sílabas dessa palavra. Independente se ela tem 10 sílabas, sempre será uma das 3 últimas, tá? Então, a gente vai ter uma sílaba tônica e as outras serão átonas, tá bom? Então, por exemplo, você fala assim, ó, vatapá, vatapa, vatapa ou, né, vatapá, como a gente fala mesmo. Você fala vatapá, né? Então, como você fala a última sílaba mais forte, você fala vatapá, né? Você vai ter aqui o exemplo de uma oxítona, tá bom? Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba mais forte, tá? Agora você fala teclado, teclado ou tecladó? Você fala teclado, né? Então, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, a gente tem uma paroxítona, beleza? Agora aqui, gente, você fala específico, especificos ou especificóis? Você fala específicos, né? Então, aqui temos um exemplo de uma proparoxítona. Então, a regra é essa, galera. Na língua portuguesa, toda vez que você tiver a última sílaba da palavra como a sílaba mais forte, a gente vai ter o exemplo de uma oxítona. Quando for a penúltima sílaba da palavra mais forte, você vai ter uma paroxítona. E quando for a antepenúltima, você vai ter uma proparoxítona. Beleza? Tranquilinho isso aqui, né? Então, agora a gente vai começar propriamente com as regras, gente. Por que eu boto logo a regra das oxítonas como a primeira? Porque ela é simplesmente a regra mãe, tá? É ela que manda nessa porra aqui, dessa matéria da acentuação. Por quê, gente? Se você decorar essa terminação aqui, você saberá todas as outras regras. Preste atenção que você vai entender isso aqui, ó. A gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, E, ENS. A, E, O, E, ENS. Gente, se eu fosse vocês, eu tatuava isso aqui na minha pele, tá? Essa terminação. A, E, O, E, ENS. Porque isso aqui é o que vai direcionar você para todas as regras. A, E, O, E, ENS e também em ditongos abertos. El, Ei e Oi, tá? El, e oi. Para você decorar isso aqui, você pode lembrar caracóis nos chapéus dos coronéis, tá? Caracóis nos chapéus dos coronéis. Aí você vai lembrar dessa terminação aqui. Show de bola? Show de bola. Então, alguns exemplos aqui, gente. Ó, sofá, você fala sofá, né? Você não fala sofa, né? Então, é uma oxítona terminada em A. Então, segundo a regra, a gente vai acentuar, beleza? Pajé. Pajé é uma oxítona terminada em E, então, aqui, segundo a regra, a gente vai acentuar. Vovô. Vovô é uma oxítona terminada em O, então, acentuamos segundo a regra. Ninguém, oxítona terminada em EN, acentua. Armazéns, oxítona terminada em ENS, a gente vai acentuar, beleza? Agora,
As oxítonas terminadas em ditongos abertos, chapéu, papéis e Niterói. Todas são oxítonas terminadas em ditongo, vocês lembram lá da aula anterior de fonética, né? O que é um ditongo, terminado em ditongo aberto, porque tem um acentinho, né? Ditongo aberto, que você faz esse som aberto. Oi, el, tá? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Gente, próxima regra, regra dos monossílabos tônicos. Agora preste atenção que vocês vão ver, se você souber outra regra, você vai saber todas as outras. Ó, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e também os ditongos abertos EL, EI e OI. Gente, o que mudou aqui para outra regra? A única diferença é que você não vai acentuar os monossílabos terminados em ENS. Na regra não existe isso. Então, se você souber as oxítonas, você sabe essa daqui também, tá? É só você lembrar que você vai acentuar terminados em A, E, O, sem o ENS, e os ditongos abertos EL, EI e OI, igual lá nas oxítonas, tá? Os caracóis nos chapéus dos coronéis. Show de bola? Então, aqui alguns exemplos, gente, ó. A, pá, pé, de, nós, tá? Isso são monossílabos tônicos, gente. Por que ele é um monossílabo tônico? Porque ele tem sentido sozinho, tá? Se eu falo para você pá, pá, você sabe, né? Pá, beleza. Você sabe o que é uma pá. Show de bola? Agora, o que são os monossílabos átonos, gente? Monossílabos átonos, eles precisam de ajuda, tá? De alguém ali na frase para poder ter sentido. Por exemplo, a palavra com. Com pode ser um monte de coisa, tá? Ela precisa de um contexto para você entender que com é esse. Show de bola? Entendido isso aqui? Então, gente, a regra dos monossílabos tônicos é essa. Só você lembrar da regra das oxítonas sem o ENS. Show de bola. Vamos para a regra das paroxítonas. Gente, essa regra aqui, essa regra que eu falei para vocês, se vocês abrirem lá a gramática, vai ter uma porrada de regra para você decorar. Para quem gosta de regra, quem gosta de decorar coisa, eu coloquei tudo lá na apostila de vocês. Lá está detalhado todos os tópicos que vem nas gramáticas lá das regras das paroxítonas. Aqui eu vou procurar fazer uma lavagem, tá? Deixar isso bem enxuto para vocês. Dei uma resumida para facilitar. Mas para quem gosta de regra, tá tudo lá na apostila, beleza? Então, gente, todas as paroxítonas são acentuadas, tá? Exceto, preste atenção nisso aqui, aquelas terminadas em A, E, O, E, ENS. Gente, A, E, O, E, ENS, olha quem tá aqui, exatamente a terminação das oxítonas que devem ser acentuadas. Então, mais uma vez, se você sabe essa terminação aqui, você também sabe a regra das paroxítonas, porque é só você lembrar que você vai acentuar todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E, O, E, ENS. É como se a regra das paroxítonas fosse um espelho, né, da regra das oxítonas, beleza? O que você acentua lá, você não acentua aqui. Show de bola? Show de bola. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, gente, em mata. Mata é uma paroxítona, por quê? Porque a sílaba mais forte é o ma, tá? Então, ela é uma paroxítona terminada em A. Então, entrou aqui na regra, certo? Por quê? Porque na regra das paroxítonas, essa terminação aqui não será acentuada. Então, mata terminou em A, você não vai acentuar. Show de bola? Então, copo, paroxítona terminada em O. Segundo a regra, você também não vai acentuar, tá? Agora aqui embaixo, gente, por exemplo, hífen, paroxítona terminada em em. Gente, preste atenção que é EN, tá? Não é EM, é outro EN ali embaixo. Então, sim, você vai acentuar. Por quê? Porque não entrou nessa regra aqui, tá? Cadáver, aqui é a sílaba tônica, ou seja, uma paroxítona, mas é uma paroxítona terminada em ER, né? Gente, ER está nessa regra aqui? Não, não está. Então, você não precisa decorar que as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. É só você lembrar dessa exceção aqui que você logo não vai acentuar. Logo você vai acentuar, beleza? Por quê? Porque ela não faz parte das terminações das oxítonas. Show? Show de bola. Tórax, a mesma coisa, gente. Paroxítona terminada em X, se não está na regra das oxítonas, você vai acentuar.
tá? Bíceps, paroxítona terminada em PS. Gente, se não tá aqui na regra das oxítonas, você pode acentuar com fé, com a força de Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, sabendo disso, vamos para o próximo slide, que essa regra é muito importante, cai muito em prova, que são as paroxítonas terminadas em ditongo. Gente, ditongo, vocês já sabem, aprenderam na aula anterior de fonética, o que é um ditongo, né? É a união de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Então aqui, gente, toda vez que tivermos uma palavra terminada em ditongo, tá bom? A gente vai acentuar. A gente vai ter uma paroxítona aqui, ó. Preste atenção. Precariais. Gente, preste atenção aqui, ó. Aqui temos uma paroxítona, tá? K é a sílaba mais forte e ela terminou em ditongo, tá? Vocês prestem atenção que não tem problema se o S estiver aqui, tá? O S, ele não faz o ditongo perder o sentido. O ditongo continua valendo mesmo com o S aqui, tá bom? Então, precariais. Gente, terminou em ditongo, a gente vai acentuar, tá? Série. Aqui, gente, também terminou em ditongo, tá? Aqui vocês lembram, né? Semivogal mais vogal. Então, nós vamos acentuar, tá? História. Terminou em ditongo, semivogal mais vogal, tá? O tó é a sílaba mais forte, ou seja, é uma paroxítona mesmo. Então, a gente vai acentuar. Então, relembrando, toda vez que tivermos paroxítonas terminadas em ditongo, a gente vai acentuar com força, beleza? Show de bola, então. Vamos para uma questão, gente, da Marinha, 2018. No texto, a palavra Olívia foi acentuada graficamente por obedecer a uma das regras de acentuação gráfica. Marque a alternativa em que as palavras recebem acento pelo mesmo motivo da palavra Olívia. Gente, primeiramente a gente precisa saber, a questão ela já te exige que você saiba qual é a regra de acentuação da palavra Olívia. Ela não veio falando qual é a regra, então você tem que bater o olho na palavra e tem que saber que regra de acentuação é essa. Então, primeiramente, a gente vai fazer a separação silábica dessa palavra para a gente poder saber corretamente em que regra de acentuação ela se encaixa. Então, vamos lá. Olívia. É assim que você fala, né? Olívia, tá? Para você separar corretamente, é só você falar naturalmente como você fala a palavra. Então, você fala Olívia. Se você tem dificuldade, é só você estalando o dedo a cada sílaba que você fala, que vai ficar bem nítido quando você falar Olívia. Show? Show de bola. Sem forçar, tá, gente? Não é para forçar uma barra aqui, não. Você tem que falar naturalmente. Então, tá. Separada a palavra? Separada. Então, agora a gente vai ver qual é a sílaba mais forte, gente. Olívia. Tá muito nítido que é... Deixa eu botar aqui. Que é o li, né, gente? O li é a sílaba mais forte. Então, já sabemos que temos uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em ditongo, gente. Olha aí a regra anterior que eu expliquei para vocês, tá? Semivogal mais vogal na mesma sílaba formou um ditongo. Então, essa regrinha aqui são as paroxítonas terminadas em ditongo. Agora a gente vai ter que achar aqui nas alternativas onde que nós só vamos ter palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Show de bola? Então vamos lá. Joquei. Paroxítona de ditongo, ok, até aí tudo bem. Hífen. Gente, isso aqui não é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Uma paroxítona terminada em EN. Já cortamos essa alternativa. Cadáver. Gente, paroxítona terminada em ER não é ditongo, já cortamos essa alternativa. É assim que a gente faz prova, tá, gente? A gente não perde muito tempo nas questões, não. Viu que dá para eliminar? Já vai para outra alternativa. Por quê? Porque tempo é dinheiro aqui na tua prova, né, gente? Você tem que ser esperto, tem que ser inteligente na hora de fazer a prova, tá? Tem que saber administrar bem o seu tempo. Então, vamos lá. Água, beleza? Paroxítona terminada em ditongo, show de bola. Árduo, paroxítona terminada em ditongo. Pônei, paroxítona terminada em ditongo. Elétron, pô, quase foi, hein? Não é essa ainda, gente. Por quê? Aqui é uma paroxítona terminada em ON, tá? Então, não é essa alternativa também. Vamos para a próxima. Fé no pai que vai chegar a alternativa certa. Magoais. Gente,
paroxítona terminada em ditongo. Lembra que o S não faz diferença, tá? Então, é uma paroxítona terminada em ditongo, sim. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo. Opa, tá tudo certo até aqui. Caries, paroxítona terminada em ditongo, o S não faz diferença, então tá ok. História, paroxítona terminada em ditongo também. Opa, tudo certo até aqui, então achamos a nossa alternativa correta, que é a letra D, tá bom? Então, show de bola, tranquilo até aqui, né, gente? Viu que resolveu a questão, sabendo essa regra, resolveu a questão com facilidade, tá bom? Então, vamos à próximo slide. Bizu, gente, bizuzaço para você. Que isso aqui está sendo muito cobrado, gente, faz parte da nova ortografia, né, da língua portuguesa. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas, de antemão, eu já coloquei esse slide aqui, que é para você não esquecer disso aqui, que é muito, muito importante para a sua prova, gente. Não são mais acentuadas as palavras que possuem o ditongo aberto dentro dela, tá? Na paroxítona. Se a paroxítona for formada por um ditongo aberto, você não vai acentuar, tá bom? Preste atenção que eu falei no final da palavra, se houver ditongo e ela for uma paroxítona, você vai acentuar. Agora, o ditongo aberto, no caso, tá no meio da palavra, tá? Tá aqui, ó, heróico, nessa sílaba aqui do meio. Quando isso acontecer na língua portuguesa, você não vai mais acentuar essas palavras. Então, preste atenção nessas palavras aqui, gente. Heróico, assembleia, ó, o blé aqui, ó, tá? Ideia, androide, colmeia, asteroide. Então, gente, para ficar fácil, é só você lembrar que toda vez que o ditongo aberto não estiver na última sílaba, você não vai acentuar, tá bom? Show de bola? Então, ó, outro bizu dentro do bizu, gente. Grava esse par aqui, que eles adoram colocar em prova. Herói é acentuado e heróico não é, tá bom? Por quê? Porque em herói, o ditongo aberto tá na última sílaba. E em heróico, o ditongo aberto não está na última sílaba, como eu falei para vocês. Se o ditongo aberto não estiver na última sílaba, você não vai acentuar mais na língua portuguesa. Ok? Tranquilo isso aqui? Então tá. Então, pega esse slide aqui, ó, e cola na sua testa para você não esquecer mais, tá? Agora vamos para a regra das proparoxítonas, que é a regra mais fácil de todas, porque a gente tem poucas certezas nessa vida, né, gente? Mas uma delas é que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então, palavras como ângulo, médico, parágrafo, lâmpada, tática, exército, ó, exército aqui, ó, crítica. Gente, todas essas palavras são proparoxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica dela está na antepenúltima sílaba, tá? Na separação silábica, a antepenúltima é a sílaba mais forte. E quando isso acontecer, ela obrigatoriamente terá que ser acentuada. Show? Tranquilo isso aqui, né? Muito tranquilo. Ah, professora, mas isso é muito fácil. Essa regra aí não vai cair em prova, né? Até parece que vão colocar isso aí. Ah, aluno de pouca fé, preste atenção aqui nesse slide, ó. Prova do Exército SpaceX de 2019, do ano passado. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Gente, ele não falou qual é a regra aqui para você, então você vai ter que analisar as palavras e ver em qual é a regra que ele está falando. Vamos olhar lá a letra A. Plástico. Gente, por que essa palavra aqui é acentuada? Por quê? Porque ela é uma proparoxítona, certo? Ó, plástico. A mais forte é o plás, tá? Então, uma proparoxítona, todas devem ser acentuadas, então tá correto. Último. O último também é uma proparoxítona, né, gente? O U é a sílaba mais forte e ela foi acentuada corretamente na regra das proparoxítonas também. Mamíferos, também uma proparoxítona. O Mi é a sílaba mais forte, foi acentuada corretamente na regra das proparoxítonas também. Até aqui tá dando tudo certo. Vamos ver a última. Único. Gente, único também foi acentuado na regra das proparoxítonas, né? Ó, U é a sílaba mais forte, então já achamos o nosso gabarito aqui na primeira alternativa, letra
Ah, se você só soubesse de toda essa aula aqui, a regra das proparoxítonas, que todas devem ser acentuadas, você já ia sair com o gabarito dessa questão aqui na prova da SpaceX de 2019. Show de bola? Show de bola. Próximo slide, vamos para a regra do hiato, gente. É regra muito importante que vocês precisam saber também. O que é a regra do hiato, gente? Vocês lembram que é a regra do hiato? Eu expliquei para vocês lá na nossa primeira aula de fonética, né? Que o hiato é quando a gente tem uma palavra, tem duas vogais juntas, né? Mas quando você separa as sílabas, cada vogal fica em uma sílaba, elas se separam. Essa vogal que está separada, ela se chama hiato, tá bom? Então, quando a gente tiver o I ou o U tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior formando sílaba sozinha ou com um S, a gente vai acentuar, tá? Então, preste atenção que para acentuar a gente tem que passar por essas etapas, tá bom? O hiato, o I ou o U, eles precisam estar com vogal ou ditongo na sílaba anterior, tá bom? Então, essa é a primeira fase. O I ou o U está com uma vogal ou ditongo anterior na sílaba anterior? Tá. Por exemplo, aqui na palavra cair, tem uma vogal na sílaba anterior? Tem. Show de bola. Agora ele está formando uma sílaba sozinho ou com S? Tá também. Passamos para a segunda fase. Então, podemos acentuar tranquilamente, tá correto. Vamos olhar aqui a segunda palavra. Faísca. Gente, a primeira sílaba tem uma vogal ou um ditongo anterior? Tem. Tá? Passamos a primeira fase. Agora vamos para a segunda. Ele está formando sílaba sozinho ou com S? Tá também. Então, passamos pelas fases, a gente pode acentuar tranquilo. Paraíba, a mesma coisa. Egoísta, a mesma coisa. Lembrando que ele pode formar sílaba com S, tá, gente? Não esquece disso. Só com S, tá? Se for qualquer outra letra, não vai valer para a regra do hiato, tá? Ruído, saúde, tudo a mesma coisa. Tudo dentro da regra do hiato. Show? Tá? Agora, não recebem acento, gente. Não recebem acento. Cair, sairmos, saindo, juiz, diurno. Por quê, gente? Porque o I não está sozinho na sílaba, tá? Nem acompanhado de S. Ele está acompanhado de outras letras. Por exemplo, em cair, ele está acompanhado de R. Dentro da regra do hiato, ele precisa estar ou sozinho ou acompanhado de S. E aqui, ele está acompanhado de R. Então, você não vai acentuar. Sairmos, acompanhado de R. Saindo, acompanhado de N. Juiz, acompanhado de Z. Diurno, acompanhado de R. Toda vez que for outra letra que não seja o S, você não vai acentuar. Show? Show, tá? Agora eu vou até falar um bizu aqui para vocês que eu ouvi a palavra juiz. Gente, ó, aqui, juiz você não vai acentuar, mas em ju e zeis você vai. Por quê? Porque o I ficou sozinho na sílaba e possui vogal na sílaba anterior, tá bom? Então, juízes é acentuado na regra do hiato, mas juiz não. Preste atenção nisso que eles gostam de colocar essa pegadinha em prova, tá bom? Exceções, né? Por quê? Porque na gramática a gente não fica só na regra, a gente sempre vai ter uma exceção legal para você lembrar. E o que vai cair na sua prova? A regra ou a exceção? A exceção, óbvio, tá? Então, preste atenção nessa exceção, gente. O hiato seguindo de NH na próxima sílaba não deve ser acentuado. Então, gente, aqui, ó, por exemplo, na palavra rainha, a gente tem I sozinho na sílaba, tem vogal na sílaba anterior, mas você não vai acentuar. Por quê? Porque temos NH na sílaba posterior. Toda vez que isso acontecer, não importa se você passou pela primeira fase, pela segunda fase lá da regra do hiato, se você chegou aqui e encontrou o NH na sílaba posterior, você esquece tudo e não vai acentuar, porque isso aqui é uma exceção. Beleza, galera? Não esquece isso aqui, preste atenção nisso aqui, que eles gostam também de colocar em prova, tá bom? O I e o tônicos que venham após um ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado. Professora, socorro! Que loucura é essa? Gente, vocês já sabem o que é um ditongo decrescente, né? Vocês lembram lá da nossa aula anterior. O ditongo decrescente é quando você vai ter uma vogal e uma semivogal formando sílaba,
beleza? Juntos na mesma sílaba. Então, nessa ordem, vogal, semivogal, você tem um ditongo decrescente. Por quê? Vocês lembram? Porque está indo do mais forte para o mais fraco, né? Então, ele desce a força dele. Então, ditongo decrescente. Toda vez que isso acontecer numa paroxítona, ele não vai ser acentuado. Para facilitar a vida de vocês, eu vou dar um bizu, gente. Na língua portuguesa, sempre serão essas palavras aqui, ó. Feiura, bocaiúva, baiuca e sauípe, gente. Essas palavras aqui são as palavras que possuem ditongo decrescente na paroxítona, tá? Então, se você pode decorar a regra ou você pode decorar as palavras, que sempre serão essas, tá? Essas aqui não serão acentuadas, tá? Show de bola? Show de bola. Mais uma exceção, gente. Não será acentuada a letra I ou U dos hiatos que vierem precedidas de vogal idêntica. Então, palavras como, por exemplo, gente, xiita. Aqui a gente tem vogal na sílaba anterior, o I tá sozinho na sílaba, porém, gente, a vogal é igual, né? Elas são iguais aqui, são gêmeas. Então, você não vai acentuar nesses casos, tá bom? Isso aqui é outra exceção à regra que você precisa saber, tá? Agora, gente, um detalhe importante, tá? Lembra que eu falei que a regra das proparoxítonas era mais fácil de saber, né? E ela também, gente, é como se fosse assim, a regra mais forte, entendeu? Ninguém está acima das proparoxítonas na história aqui das regras de acentuação. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma palavra proparoxítona, haverá o acento, tá bom? Ainda que a regra, mesmo ela, no caso essa regra, ela vai prevalecer sobre a regra de acentuação dos hiatos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, friíssimo. A gente tem, né, um exemplo como aqui na palavra xiita, a gente tem o i na sílaba anterior e aqui no hiato a gente tem outro i seguido de s. Então, são vogais gêmeas. Teoricamente, a gente não teria que acentuar. Porém, gente, é uma proparoxítona. Quando for uma proparoxítona, a gente vai esquecer tudo e vai acentuar. Sim, porque a proparoxítona é a regra mais forte de todas, como eu falei, tá? Aqui em xiita é uma paroxítona, tá? Paroxítona é mais fraca que a proparoxítona, então ela não tem essa força toda de fazer a gente cagar para tudo e acentuar. Agora, a proparoxítona tem força sim. Então, é proparoxítona, a gente vai acentuar, vai esquecer todo o resto e acentua. Ó, seríssimo. Seríssimo é a mesma coisa. A gente tem vogal na sílaba anterior. Temos o i formando hiato sozinho aqui na sílaba, né? Tudo certo. Aí a gente pensaria assim, não vou acentuar, porque esse i é irmão desse i, são iguais, não vou acentuar. Porém, é uma proparoxítona. Então, a gente esquece tudo e acentua essa palavra. Show? Show de bola. Então, gente, essas eram as exceções que vocês precisam saber para a prova, tá? Peguem esses slides e leiam mais de uma vez para vocês poderem fixar. Vamos resolver uma questãozinha aqui, gente, da prova da PM do Acre, soldado da Polícia Militar. Dentre as opções a seguir, assinale a única em que a palavra destacada foi acentuada segundo a mesma regra de ruídos. Então, gente, primeiramente você vai precisar saber qual é a regra de acentuação da palavra ruídos, né? A essa altura do campeonato eu tenho certeza que você já sabe. A palavra ruídos, ela vai cair na regra dos hiatos, né, gente? Preste atenção aqui, ó. Ru, i, dois. Aqui, ó, nós temos o i sozinho na sílaba e na sílaba anterior a gente tem uma vogal. Então, aqui tá certinho na regra dos hiatos. Agora que a gente já descobriu qual é a regra de acentuação da palavra ruídos, a gente vai observar as alternativas e ver qual que se encaixa nessa regra. Vamos lá, letra A. O aparelho estava em lugar úmido. Gente, para ter a regra do hiato, a gente precisa ter uma sílaba anterior. Lembra disso? Nessa sílaba precisa ter uma vogal ou um ditongo. E aqui o úmido é a primeira sílaba da palavra. Então, isso aqui não é a regra do hiato, beleza? Isso aqui é a regra das proparoxítonas, tá? Presta atenção nisso. O celular era como um imã. Gente, isso aqui é a mesma coisa da regra anterior, tá bom? Isso aqui, o i tá
na primeira sílaba, então não pode ser a regra do hiato, tá? Ele usava a imagem de um ícone. Gente, mesma coisa da regra anterior, tá? A gente não vai botar na regra do hiato quando a sílaba, o i ou o estiver na primeira sílaba. Por quê? Porque aqui também é a regra das proparoxítonas, como em úmido, tá? Seria compreensível. Gente, compreensível é uma paroxítona, tá? E como eu falei para vocês, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, exceto as terminações em a, e, o, em ens. Como aqui não tem nenhuma dessas terminações, você vai acentuar, mas não é a regra do hiato, então não é nenhuma dessas alternativas aqui até agora. Vamos olhar a última, gente. Saúde. Gente, saúde. Vou escrever aqui para vocês. Saúde. Saúde, temos o U aqui, formando sílaba sozinho. Na sílaba anterior, a gente termina com vogal. Então, tá tudo certo na regra do hiato. Achamos o nosso gabarito, graças a Deus, que quando a gente vai fazendo e não vai achando o gabarito, vai dando um desespero, um tique-tique no coração, mas, graças a Deus, achamos aqui na letra E o nosso gabarito, tudo certo, beleza? Seguimos em frente na nossa luta da prova. Show de bola? Show de bola! Então, gente, terminamos aqui a nossa aula de acentuação. É uma aula tranquila, eu procurei simplificar ao máximo essa aula, como eu falei para vocês, porque, né, tempo é dinheiro, a gente precisa aproveitar o nosso tempo, porque tem muita matéria aí pela frente. Então, qual é o bizu, o lembrete que eu sempre dou para vocês em todo final de aula? Não deixe de realizar os exercícios, gente. Isso é muito, muito importante para a fixação do conteúdo na cabecinha de vocês, tá? Se vocês não fizerem exercícios, vocês não vão testar o conhecimento de vocês não vão saber onde é que vocês estão errando, onde está a dificuldade de vocês. Então, eu sempre vou deixar uma bateria de exercícios aí embaixo e vou deixar exercícios de provas corrigidos e comentados em vídeo para vocês, tá? Façam os dois, façam mais de uma vez se precisar, para vocês poderem gravar essas regras com naturalidade, sem precisar ficar com papel na frente, na cara de vocês ali decorando regras. Quando você faz exercício, você decora as regras com muito mais tranquilidade e facilidade. Show, gente? Beleza, então, encontro vocês na próxima aula. Até breve!